gelinho, uísque no copo, em homenagem a nosso querido Juju, que Deus o tenha. Acender meu... Salve, salve, rapaziada tricolor. Estreamos hoje no Paulista contra o Mirassol e, inspirado nisso, decidimos fazer um episódio à parte aí sobre um especial, digamos assim, um especial, um secreto sobre a nossa última conquista no estadual. Não que nós não nos orgulhamos de estar há 14 anos sem ganhar uma porra de um paulista, mas é o nosso último campeonato. A gente até pensou em falar em algum outro e tal, mas não faria muito sentido, ia ficar meio perdido. Acho que o que faz mais sentido é a gente falar do último, que foi o de 2005, ao comando do Professor Leão. E eu tô aqui comigo para falar sobre esse título, a enciclopédia humana do São Paulo Futebol Clube, meu caríssimo amigo Murilo Silva. Boa noite, São Paulinos. Não sou tão conhecedor de São Paulo assim não, mas conheço um pouquinho assim. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo hoje. Hoje e amanhã e depois. Tá sendo modesto, meu querido amigo Murilo. E hoje a gente vai falar sobre... Vamos relembrar aí, vamos bater um papo aí. Tamo, como sempre, naquele ritmo, tomando um drink e batendo um papo sobre o Paulista de 2005. Paulista de 2005 que tinham no elenco os goleiros Rogério Ceni, Roger, Flávio e Matheus. Eu só lembro do Rogério Ceni. Os laterais Cicinho Júnior e Fábio Santos. O Fábio Santos ainda tinha cabelo. Não era careca ainda. Mas hoje a gente pede um lateral só, né? Mas tinha 3. Os zagueiros Diego Lugano, Fabão, Ed Carlos, Alex, Flávio e Rodrigo. O Ed Carlos, que também era polivalente, né? O Ed Carlos era zagueiro. Da base. Os nossos volantes Mineiro, Josué, Renan, Ale e Daniel Rossi. Os meias eram Danilo grande destaque, além do Falcão, que eu queria muito que tivesse tido mais tempo de jogo, porque eu acho que ele deitaria fácil no futebol brasileiro, não só no brasileiro, porque o futsal é pensar rápido demais, velho. E você tem um cara que pensa rápido no campo, mano, é um puta adianto. Tanto que os maiores craques vêm do salão, Ronaldinho, Neymar, etc. Enfim, Danilo, Falcão, Valber, Souza, Grande Souza e Marco Antônio. Os atacantes Grafite, Diego Tardelli, Luizão, Jean, comandados pelo saudoso Leão. Saudoso que não morreu ainda não também. Mas tá fazendo hora extra, digamos assim. São Paulo que não foi campeão invicto por pouco, hein? Por um triz. Por um triz, um vacilo contra a 17 jogos, o São Paulo ganhou 13, empatou 3, perdeu 1. Fez 43 gols e tomou 18. O artilheiro do time foi o Diego Tardelli com 12 gols. O Grafite fez 7 e o Rogério fez 5. O São Paulo fez muito gol nesse campeonato. Mano, o Rogério fez 5. O Rogério brigou pela artilharia do bagulho, velho. E tem cara hoje em dia que vem me desrespeitar o Rogério Ceni, cara.
É muito clubismo pra você não assumir que esse cara é um dos maiores atletas da história do futebol. Se ele fosse europeu, Murilo, ele ia ser considerado um dos deuses do futebol. Porque, cara... Se ele fosse branco. Se você fosse branco, né, Murilo? Mas a verdade é essa, porque o Rogério, mano, o que o Rogério fez, cara, o que o Rogério fez foi absurdo, mano. Mas enfim, hoje a nossa intenção é falar um pouco sobre esse campeonato. A gente vai falar sobre alguns jogos que marcaram na nossa memória aí como torcedor durante a campanha aí desse Paulista de 2005. Então a gente vai começar falando sobre a estreia, porque a estreia sempre marca, né, mano? O primeiro jogo é sempre aquela ansiedade, você tá mó cota assim, futebol, esperando ansioso pra ver como seu time vai estar e pá. E a nossa estreia foi contra o Ituano, a gente ganhou de 4-2 e foi o jogo que o Falcão jogou, Sim. Inclusive, né, Murilo? E o que você lembra desse jogo aí, mano? Eu lembro muito do gol do Lugano. O gol do Lugano. O Lugano fez gol nesse jogo. A estreia do Falcão. O Diego Tardelli começou essa temporada muito bem. Não terminou ela no São Paulo, que o São Paulo vendeu ele no meio do ano. Não lembro pra quem. Mas foi um jogo que o São Paulo estreou o Falcão. E foi, acho que a principal memória foi a estreia do Falcão. O Falcão, eu queria que ele tivesse tido mais tempo de jogo, porque eu acho que ele desenrolaria demais, mano. O bichão dava uns lançamentos nesse jogo aí que era absurdo, mano. Os caras correndo assim, não precisava nem parar, diminuir a passada nem nada. Só corria e a bola caía na frente, puf. Fácil, o cara só dominar e partir pro ataque. Mas sei lá o que aconteceu, né? Vai saber, bastidor é bastidor, né, mano? Mas a nossa estreia foi um 4-2 contra o Ituano. Os gols foram marcados por Diego Tardelli aos 26 minutos, Ricardo Oliveira aos 35 minutos no primeiro tempo, Lugano, que foi o gol que o nosso querido Murilo destacou, aos 17 do segundo, Rodrigo aos 25, 2 gols de zagueiro, e o Grafite aos 43. O gol dos caras foi Rômulo, e acho que foi o Rômulo que marcou os 2 gols do Ituano. É isso mesmo. Então, nossa estreia, já começamos com o pé direito, já animando pro que viria. E o São Paulo era o time base que foi campeão do mundo. Começando o ano que seria consagrado, né? Depois do jogo, o próximo jogo que a gente considera como uma marca aí na memória. Isso daqui foi um papo que a gente foi batendo e fomos decidindo entre os jogos mais marcantes e anotando para falar sobre. Além da estreia, depois a gente já pula pro 6º jogo, que foi aquela virada histórica contra o São Caetano no Anacleto Campanella. A gente é de Santo André, aqui do ABC, então o bagulho foi do lado de casa. Teve um gostinho a mais ganhar do São Caetano. A gente que é de Santo André, a gente odeia o São Caetano. Cidade chata. Foda-se São Caetano. Mas se você tá ouvindo a gente de São Caetano... Você é muito legal. Você é zica, nada contra você, parça. Mas São Caetano... São Caetano, mano. São Caetano é o caralho, sem maldade. Mas você é zica, meu parça. E ganhamos do São Caetano de 4-3, viramos 3-1. São Paulo saiu perdendo de 1-0, empatou, tomou 3-1 e virou no finzinho com um gol de Josué. Foi um jogão, ó. Eu vou aqui dar a escalação de São Paulo. Rogério Ceni, Fabão de Carlos, Rodrigo, Cicinho Mineiro, Josué, Danilo, Júnior, Diego Tardelli e Grafite. Nessa época o Leão, ele tava meio brigado com o Luizão. Tanto é que o Luizão foi negociado porque o Leão não gostava muito dele. E o Luizão foi importantíssimo nesse jogo contra o São Caetano. Se não me engano, acho que ele deu assistência pro gol e fez um. E um bagulho bacana de lembrar também é que o técnico de São Caetano era o Zete, né? Sim. O técnico de São Caetano era o Zete nesse jogo. Então já era um jogo meio icônico, porque a gente tava enfrentando o Zete, pá. E a gente virou esse 3-1 aí pra 4-3 e foi um jogo marcante pra qualquer um que acompanhou aquele campeonato. Foi um puta jogaço no Anacleto.
pra gente que era de Santo André ainda foi mais satisfatória ainda. E depois desse jogo de São Caetano, outro jogo que a gente destaca é o 8º jogo, que foi um 3-0 contra o Palmeiras, Murilo. Você lembra desse jogo aí? Ah, eu lembro muito bem. Eu fui mascotinho esse dia, entrei com o Diego Tardelli, me lembro até ontem. Até ontem, Até ontem você lembra. É porque de hoje em diante você não lembra mais. Porque do jeito que eu tô bebendo hoje, eu não vou lembrar. E que dia, hein, mané? 3-0 no Palmeiras. 3-0, eu entrei com o Diego Tardelli. Eu não vi o gol E do Diego vocês, Tardelli. eu tenho certeza, Murilo, que ele só fez o gol no jogo porque ele entrou com você. Lógico, eu tenho sorte. Eu sou matador, né? Na verdade, eu sou um lateral esquerdo muito bom. Você passou a inspiração pra ele e só por isso ele fez o gol aos 5 minutos e abriu o placar pra gente. O nosso querido mito Rogério Ceni, aos 30 minutos. Eu não vi o gol do Diego Tardelli. Como não? Porque o tempo que eu demorei de sair do campo pra subir as escadas, saiu o gol. Foi com 5 Porque minutos a gente não vai por baixo, a gente vai pelo portão que vem a imprensa. Uhum. É que agora com a reforma eu não vou saber, eu não sei mais como vai ficar. Mas antes tinha você vinha pelo aquele portãozão do fundo lá onde ficam as bandeiras, e tinha do lado de cá tinha um bagulho pra subir já, que dava pra geral, antiga. Sim. Não tinha nem aquelas cadeiras, eram uns bagulho de ferro. Você lembra? Sim, Era uns bagulho de ferro, não era esse bagulho, pô. essa viadagem de hoje não. Primeiro jogo que eu fui era as cadeironas de ferro ainda. Então, São Paulo deu um show no Palmeiras. o Palmeiras, o Murilo não viu o primeiro gol, porque o primeiro gol saiu com 5 minutos de jogo, marcado por Diego Tardelli. O Rogério Ceni aos 30 minutos fez 2-0 e o Luizão aos 41 do segundo fechou o placar. 3-0 na porcada, que não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Atualizando com os moleques foda. Atualizando com os moleques é foda. Na data de hoje, o Palmeiras caiu de mais uma copinha. Na data de ontem, exatamente, dia 16, perdeu de 2-1 do Figueirense. E atualizando com os moleques é foda, o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. E a vida segue. Depois desse jogo com o São Caetano, o jogo que a gente destaca... Com o São Caetano não, com o Palmeiras, desculpa. O jogo que a gente destaca é o 1-0 no Corinthians, com o gol do... Filha da puta! Do Danilo. Que eu tenho um certo rancor dele pelo fato dele judiar de nós desde o fato dele que chegou no Corinthians. E nesse jogo o São Paulo ganhou e o Tite foi mandado embora. O mesmo Tite que depois voltou e foi campeão com o time deles foi mandado embora. Outra curiosidade é que o Rogério pegou um pênalti do Coelho, eu lembro desse pênalti. O gol que seria de empate. O gol de empate. O Rogério pegou. Aí os caras vêm me falar que o Rogério só é lembrado por causa dos gols de falta. Vai se foder, mano, sem maldade, vai dar uma estudada aí. Porque esse é o argumento que eu mais ouço dos caras querendo diminuir o Rogério. A gente tem que... Certas pessoas, mano, a gente tem que falar sem clubismo por respeito ao trabalho do cara. Como, por exemplo, São Marcos, que é um puta ídolo no Palmeiras. Como, por exemplo, o filho da puta do Romário, que ao mesmo tempo que ele é ídolo do Vasco, ele zoou o Vasco, mas enfim. São caras que, mano, merecem o aspas sem clubismo. Sem clubismo nenhum falando. E nesse jogo a gente ganhou com 1-0 do gol do Danilo contra a Galinhada. Danilo que já nos fez sofrer bastante, mas também já nos trouxe muita alegria. O próximo jogo que a gente destaca foi aquela saudosa virada contra o Guarani, Murilo. Uma chuva no brinco de ouro da princesa. Eu lembro que eu assisti esse jogo na Globo. Eu lembro, hein? Puta que pariu. Um jogo São Paulo não tava jogando bem, saiu perdendo. 2-1. Virada com gol de Marco Antônio e Grafite, se não me engano. Foi exatamente isso, Murilo. Na verdade foi Júnior e Marco Antônio. Júnior e Marco Antônio? Isso. Não. Foi Grafite e Marco Antônio, exatamente. Desculpa, eu que li errado aqui. Foi Juninho que fez o gol dos caras. Foi por isso que eu confundi. E exatamente o que o Murilo falou. O Júnior e o Marco Antônio fizeram o 2-1 pra gente. Foi outro jogo marcante também aí do Paulista.
E por último a gente destaca um jogo que não foi... Vale lembrar também que a gente acabou zoando o São Caetano aqui. Vale lembrar que o São Paulo também enfiou um 3x1 no Santo André. Murilo, você não devia falar disso, Murilo. Porque isso daí a gente não fala em voz alta, muito menos quando tá gravando. O Santo André que era o atual campeão da Copa do Brasil. Exatamente, Santo André, nós somos Santo André totalmente clubista e Santo André é o maior do ABC, o ABC tem dono, essa é a verdade. E é o Maracanaço. Famoso Maracanaço. É graças a Santo André. Maracanaço verdadeiro Aquele do Uruguai é o título de 2004. não chega aos pés desse. Não chega aos pés das 60 mil vozes caladas diante do Santo André, campeão da Copa do Brasil. E o Santo André que tinha alguns jogadores que depois vieram para o São Paulo, como o Richarlison e o Ramalho. Ramalho que jogou no São Paulo de 2006 a 2007 no São Paulo. E o bacana também é que nesse time tinha o Sandro Gaúcho, que recentemente era técnico do Santo André também. Era técnico do Santo André? Foi técnico do Santo André, o Sandro Gaúcho. Subiu, né? Não tenho certeza se tá nessa temporada atual, pra ser bem sincero, mas até algumas temporadas atrás o Sandro Gaúcho chegou a assumir o cargo de técnico do Santo André. E por último a gente destaca o 0x0 com o Santos, que nos garantiu o título. Jogamos até então invicto, né? Estamos invicto até esse jogo contra o Santos. A gente foi campeão invicto, só que não terminou o campeonato invicto porque era campeonato de pontos corridos. Exatamente. Perdemos. Não, mas na verdade a gente chegou contra o Santos já sem a invencibilidade, porque a Portuguesa a gente perdeu uma rodada antes do Santos. A gente perdeu de 2x1 para a Portuguesa, só que a gente não coloca como destaque, porque a gente perdeu, né? Mas a gente perdeu de 2x1 para a Portuguesa um jogo antes contra o Santos, que tirou a nossa invencibilidade na penúltima rodada do campeonato. Nós estávamos invictos até a penúltima rodada do campeonato, e um jogo bobo com a Portuguesa a gente acabou perdendo. Mas aí na final a gente jogou com o regulamento debaixo do braço, jogamos muito melhor que o Santos, envolvemos o Santos, tivemos chances de gol com o Júnior, com o Grafite, com o Danilo, com o Fabão, com todo mundo chutou pro gol, mas ninguém conseguiu fazer o gol. Até o Juvenal chutou Até o Juvenal brotou na área lá e chutou pro gol, ninguém conseguiu fazer o gol, acabou 0x0, mas não tiraram o título da gente, foi nosso último título. Dá uma dor no coração de lembrar que já fazem, Murilo, 14 anos, Murilo. 14 anos. O que você espera pra 2019? Eu sinceramente, eu tô meio... Eu já tive mais confiante do que esse ano. Acho que esse ano eu tô esperançoso de pelo menos a gente não passar vergonha. Mas você acha que isso A gente vai ser um time competitivo. Pelo menos competitivo a gente vai ser. Mas você acha que é menos confiança ou mais pé no chão? Pé no chão. Não é menos confiança. Não, pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. A gente tem o Flamengo, tem muito mais time que nós. O Palmeiras também. O Cruzeiro é um time mais bem encaixado, embora acho que o São Paulo tem mais time. Mas o Cruzeiro já vem com um trabalho de... Vai pro terceiro ano, quarto ano. A gente chega no nível do Grêmio, porque o Grêmio tá decaindo. O Grêmio já tá começando a decair. Mas eu acho que a gente tem uma equipe competitiva e o mínimo eu acho que é morder um paulista. Na minha opinião, se terminar a temporada mordendo um paulista, primeira temporada do Jardim, eu acho que já é saldo positivo. Classificando para a Libertadores do próximo ano, é a primeira temporada do Jardim, o cara subiu agora, treinava a base, primeira temporada que ele vai pegar desde o começo. Se a gente conseguir morder um paulista e classificar para a Libertadores, na minha opinião é saldo 100%. E aí a questão de manter a manutenção do elenco igual fez esse ano, reforçar mais um pouco, e aí Libertadores de 2020 seria totalmente obrigação. Por mais que eu acho que... Obrigação é foda, né? A gente ainda vai ter menos time que os caras. Obrigação assim, né? Clubistamente falando. Clubistamente falando. Eu não sou clubista.
Você, Murilo, você não é nada clubista. Esse cara aqui, galera, ele joga cartola só pra ter o prazer de escalar todos os caras de São Paulo. O cara pode estar expulso, pode estar Eu vou suspenso. torcer pro time dos outros? Eu sou trouxa. Não, eu tô falando que tá errado? Jamais! Eu apoio totalmente a sua atitude. E o cara escala os 11 caras do São Paulo mesmo que 3 não vai jogar, 4 não vai jogar. E muitas vezes faz mais ponto que a maioria dos outros caras. Quando o São Paulo tá bem. Quando E o é São Paulo isso. tá bem. Hoje a gente bateu esse papo sobre o Paulista de 2005, que foi o nosso último título do Paulista 14 anos atrás. Que dê sorte pra esse início de campeonato agora, né? Que dê sorte Relembrar aí. essa história aí. Nós que estreamos aí hoje contra o Mirassol, que seja mais um Paulista aí que a gente possa, no mínimo, chegar na final. Se Que perder faz uma tempo final. que nem isso a gente faz. Exato, se perder numa final jogando de igual pra igual, cair de pé, beleza, mas tem que ser no mínimo uma final de Paulistinha. Paulistinha como Paulistão. Eu acho sacanagem ficar falando Paulistinha, porque Paulistinha é pra quem não ganha. E tem que ser Paulistão, tem que encarar de peito aberto. Hoje nós trocamos essa ideia sobre o Paulista de 2005 ouvindo Arctic Monkeys. Fala mais sobre isso aí, Murilo. Esse álbum do Arctic Monkeys, AM, que é acho que o mais famoso, né? Consagrou a meninada de Sheffield e os meninos, né? Que lançaram um álbum esse ano que passou, em 2018, não gostei. Mas esse aqui é uma obra-prima. Eu Esse concordo aqui, com você, Murilo. Eu também não gostei. esse aqui é muito bom. Só tem música. Só tem hino. Só tem hino. Se você gosta de um indie, você... Quem gosta de indie rock, Quem isso gosta aqui... na verdade, quem gosta de indie já ouviu esse álbum com certeza. Se você não acompanha indie, cara, pega um tempinho pra você ouvir esse som. Pega um tempinho pra você ouvir esse som, porque isso já é consagrado pra quem ouve indie. Então a gente tem que transpassar pra quem não ouve. Se você não ouve, pega um tempinho, coloca o fone de ouvido e ouve esse álbum, que é uma experiência maravilhosa. Ele tá acabando de falar I can't explain, but I wanna try. É isso mesmo, esse álbum é muito bom. Percam o seu tempo pra ouvir, não escute música como só através de playlist. Escute o artista de verdade mesmo. Igual você gosta de São Paulo, quer saber um pouco mais da história de São Paulo, a gente vai continuar fazendo programas assim. Vamos continuar fazendo aí. A nossa ideia é fazer alguns sobre o tempo real, mas como o podcast é uma coisa que você pode ouvir a qualquer momento dessa linha do tempo louca aí, nós também queremos fazer alguns especiais separados. A gente fez hoje esse do Paulista pelo fato da estreia do Paulista. Na estreia da Libertadores vamos fazer sobre a Libertadores de Vamos 92? fazer também sobre a Libertadores. Nossa ideia é fazer... Vamos fazer em 92? Vamos fazer na ordem, um de 92, um de 93, Mas um de aí... 2005. Vão ser soltados calmamente. E é isso daí. A nossa ideia é essa, cara. É fazer um papo aí sobre o nosso momento atual. Sempre lembrando da nossa gloriosa história. Um papo entre amigos, da forma... É um papo de boteco. Entre dois amigos são paulinos que se conheceram no trem a caminho do jogo entre São Paulo e Chapecoense. Que era pra ser a estreia do Kaká, que não apareceu Pro Filha jogo. da puta. Mas só de ter se conhecido a caminho do Morumbi, você já sabe que é um papo sincero sobre o nosso tricolor. A gente espera que vocês gostem aí do nosso trabalho. A nossa ideia é fazer um bagulho diferente assim, de misturando música Embora a gente tenha Hemp no nome, a gente não fica fazendo nenhum tipo de apologia. Não é fazendo nenhuma a apologia, maconha, a exatamente. gente só fuma mesmo. A nossa ideia é só passar quem nós somos, essa é a real. A gente gosta de tomar um drink, dar uns tragos, falar sobre política, E ouvir um rock. sobre São Política Paulo não vamos falar muito e porque ouvir é um foda, rock. né? Mas o assunto do... Não, eu tô dizendo sobre nós dois, tá. Esses são os assuntos que a gente fala. Mas política é um assunto chato. Então a gente falou, vamos falar sobre São Paulo e pôr um celular gravando.
Essa é a nossa ideia, rapaziada. Então, siga a gente lá no Twitter, lá a gente fez a conta @tricorremp, no Instagram, desculpa aí, no Instagram a gente também fez a conta @tricorremp. Se vocês tiverem uma sugestão, uma ideia, uma mensagem, uma crítica pra fazer, manda pra nós lá, mano, sem maldade, porque vai ser de muita ajuda pra gente, mano. Se você achou um bagulho uma bosta, chama nós lá e fala, mano, achei vocês uma bosta por causa disso. Se você achou nós da hora, passa um feedback. Chama nós lá e fala, porra, achei vocês da hora por causa disso. Mas passa um feedback pra nós que vai ser de extrema importância pra nosso crescimento. Valeu, rapaziada. É isso, tamo junto, até a próxima. Vamos São Paulo. Que esse ano seja iluminado. Rumo a Tóquio. Tóquio, caralho. Why'd you only call me when you're high?